na parábola dos talentos. E aí, Jesus diz que um homem em viagem entrega a 2 servos seus bens. Ao primeiro entrega 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Ao voltar da viagem, ajustou contas aquele que deixou 5 talentos, acabou fazendo mais 5, acabou crescendo, né? Multiplicando. E aí o Senhor falou, né? Se foste fiel no pouco, vou confiar em muito, né? Você foi, né? Entra para o gozo de Deus. Quem tinha 2 e multiplicou por mais 2, mesma coisa. E aquele que deixou 1, ele guardou e enterrou esse talento. E aí, quando foi prestar conta, mas Senhor, eu sei que o Senhor é ceféreo e ceifas onde não semeastes e recolhe onde não juntastes. E aí, aqui está o talento que você me deu. E aí, o Senhor falou, né? Nossa, que servo mau, preguiçoso, que não multiplicou os talentos, né? Que eu dei, que eu despojei a ele, né? E por que não multiplicou e me pagava com juros, né? Então, o primeiro 10 talentos é todo aquele que terá em abundância. Os dons são os dons de Deus, são tudo aquilo que a gente traz como ensinamento, traz como valores espirituais, tudo aquilo que a gente pode ser útil em todos os momentos da vida, da sociedade, das experiências que a gente vive. Ao servo inútil será lançado nas trevas, será onde haverá choro e ranger de dentes. Deus fala então dos deveres materiais, moral e espiritual que a gente deve ter. Deus reparte o homem que fez a viagem, que deixou os servos, é Deus, e que ele reparte por igual capacidade, né, proporcional à capacidade que cada um pode receber esses talentos, né, para poder exercitar, né? Então, a sabedoria, os dons espirituais, são os valores em dinheiro, são os bens da criação, tudo aquilo que pode dar suporte à experiência que aquela criatura vai viver naquela condição. O primeiro, então, foi esforçado, fez aumentar ao seu redor, o segundo também, e o terceiro foi egoísta, preguiçoso. Quando não dilapidam, conservam o recebido benefício próprio, mas não transforma ele. Para Deus não há privilégios e exclusões, né? Se cada um de nós tem consciência do que possui, dos deveres para os quais a gente veio aqui, né? A gente vai poder exercitar e trazer esses valores para que isso possa trazer um crescimento para o nosso espírito. Na realidade, qualquer que seja a nossa condição atual, futura, né, Deus sempre coloca e dá proporcionalmente condições para que a gente possa estar fazendo a nossa experiência terrena. Agora, muitas vezes não é com muito nem com pouco que vai dizer o que a gente vai fazer muito ou pouco. Às vezes com pouco a gente faz muito e com muito a gente não faz nada. Perfeito. Então, depende da condição que cada um, né, do despertar já espiritual, do entendimento que cada um tenha, né? Porque muitas vezes
A verdadeira riqueza, então, como a gente viu na outra parábola, não está nos bens que a gente tem, mas na riqueza que a gente tem dentro e que a gente oferta ao próximo. Nesse caso ali que ele diz, né? Tem alguma tradução que coloca que ele diz que teve medo e enterrou, né? Você acha que por medo a gente deixa de fazer muito? E eu fico pensando, aqueles que investiram, e se não tivesse dado certo, será que teriam sido punidos? Né? Será que a gente pode então considerar que é melhor a gente agir? Enterrar, não, é melhor a gente agir, né? Uhum. Então, o que é melhor, né? Enterrar e continuar com o mesmo valor, recurso, ou a gente agir, vencer esse medo e agir ainda que com riscos, né? Ainda assumindo os riscos do fracasso, muitas vezes, mas é melhor a ação do que a inutilidade? Então, acho que está implícito na parábola que foi agradável a Deus, que ele multiplicou. Sim. E acredito que se não tivesse multiplicado, seria agradável da mesma forma porque ele tentou. Perfeito. Porque houve boa vontade. Eu penso assim. No outro que enterrou é o medo. Às vezes tem pessoas que, quando eu falo, eu sou espírita, tá? Aí a pessoa, não, eu não me considero nem espírita, acho que é muita responsabilidade. Não, eu sou espírita. Sim. Pecador, ignorante, orgulhoso, com todos os defeitos, sou espírita. Sim. Né? Então acho que a gente tem que assumir, não tem que ter medo, né? Sim. Das coisas que a gente tem dentro das coisas que a gente acredita. Né? Então é isso, acho que é ter fé, é pôr, né, em disponibilidade para as pessoas que estão à sua volta esse conhecimento que você tem, as coisas que você traz, os sentimentos de que você é portador, até porque para que possa haver corte. Tu chegar para mim, pô, Jesus, pô, tu falou aquilo e tal, pô, desculpe. Tal. Senão não vai haver troca, não vai haver crescimento, não vai, né? Eu vou me fechar em copas e nada. É como quando eu fazia teatro. Aí o diretor, eu falei, mas e aí, o que eu posso fazer? Jesus, faz o que você quiser. Aí eu ficava perdido, o que eu quiser, para poder criar em cima, para eu poder crescer em cima daquilo, para eu poder entender o personagem, para eu entrar na história. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a boa vontade, ter coragem de colocar para render esses dons, e esses dons não é dinheiro. Então, para render, para multiplicar, ele está falando de dons, ensinamentos, e de pregai, e de fazer a broma nova, né? E aí Emmanuel fala que a gente tem o dever de chamar a atenção do outro quando está errado. E aí nós nos sentimos capacitados ou com moral para poder falar que o outro está errado? Né? Então a gente... Né? Medo. Nós não podemos ter medo. Se eu tenho medo é porque eu estou acuado. Se eu estou acuado é porque eu tenho rabo preso. Se eu tenho rabo preso, eu tenho que me abrir. Sim. É mais ou menos assim. Sim, porque senão a gente fica até com receio, não, eu vou chamar atenção, mas depois ele pode chamar de mim. Exatamente. Aí já tá então com medo. Fica o acordo de comadre. Isso, e não pode ter acordo de comadre, né? E a Joana de Ângeles... Tá errado. A Joana de Ângeles diz que ainda a melhor forma de progresso ainda é a tentativa e erro. Porque onde se tem o erro, a gente já sabe que, bom, então eu já sei por onde não ir, né? Exatamente. Você falando sobre essa questão, às vezes eu assumi, eu abri, eu... Às vezes ali você dizendo, né, que poderia até ter o outro que não multiplicou, ainda ser agradável a Deus porque ele teve uma atitude, uma ação. Sim. Aí eu me lembrei de uma passagem do filme do MIB, né, que o Will Smith vai fazer uma entrevista lá, e aí ele senta, ele só tem um papelzinho, não sei se você lembra dessa cena, aí ele tem um papelzinho, ele tem que anotar, aí tá todo mundo ali sentado, certinho, e um anotando na perna, o outro furando, aí ele vai lá, pega uma mesa de centro pesada, arrasta até ele, e ele vai e consegue responder, e os outros tudo muito formal, não conseguiu vencer aquele obstáculo. E o teste era justamente esse. E ele passa, né? Olha que interessante. Então, acho que às vezes... a gente tem medo de ter uma posição dessa. Às vezes a gente fica engessado.
Sim. Eu vejo muitas pessoas engessadas, mesmo dentro do espiritismo. Sim. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom. Não, eu não sou bom. Definitivamente eu não sou bom, eu sou orgulhoso, eu sou ignorante. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo. Acabou. Não tem problema, eu vou aprender com isso, eu vou sair de mim, eu vou, sabe, me revelar quem sou. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.